Você acorda, pega o celular, responde mensagens, enfrenta o trânsito, cumpre tarefas, alimenta-se rápido e no fim do dia se pergunta: para onde foi o meu tempo? Talvez você não esteja vivendo. Talvez esteja apenas reagindo. A maioria de nós caminha pela vida como se estivesse numa esteira automática, reativos ao que acontece, aos estímulos, às opiniões, aos medos. Mas existe um ponto de ruptura. Um instante silencioso onde tudo muda, quando você para de reagir e começa de verdade a escolher. Este vídeo é um convite. Um chamado para sair do piloto automático e retomar o leme da sua existência. Aqui, através do estoicismo, você vai aprender a identificar o que é seu e o que nunca foi. A silenciar ruídos, dominar a mente e reencontrar o propósito. Cada parte deste vídeo é uma janela para dentro de si, para a liberdade que só nasce quando deixamos de viver segundo os impulsos dos outros. Mas antes, quero que você faça algo simples. Escreva nos comentários: hoje decido viver com coragem e sabedoria. Não apenas escreva, declare. Porque viver de verdade começa com uma decisão, e essa decisão começa agora. Vamos começar? Número 1. A transformação começa de dentro para fora. Você já se olhou no espelho com honestidade, sem a pressa de se esconder atrás de papéis sociais e perguntou: quem sou eu quando o mundo não está me olhando? Essa pergunta simples e silenciosa pode mudar o curso de uma vida inteira. Não é fácil fazê-la, porque ela exige que você pare. E parar hoje se tornou um dos atos mais subversivos que alguém pode praticar. Vivemos em um tempo onde estar ocupado virou sinônimo de valor. Quem corre mais, produz mais, responde mais rápido, parece mais importante. Mas sob essa pressa, mora uma verdade incômoda. Estamos fugindo de nós mesmos. Porque olhar para dentro pode revelar que não somos aquilo que mostramos. E encarar isso exige coragem. O estoicismo nos propõe justamente esse retorno. Sair da reatividade e entrar na consciência. Enquanto você viver tentando controlar o que está fora, sua vida será um eterno campo de batalha. Mas no momento em que volta o olhar para dentro, algo muda. Você deixa de ser soldado e se torna comandante. A transformação não começa no mundo. Começa no modo como você o interpreta. Duas pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências opostas. A diferença não está no evento, mas na lente. Seus pensamentos são essa lente. E por isso Marco Aurélio não falava de pensamentos como algo banal. Ele os chamava de alicerce da felicidade. Você pode viver num palácio e sentir-se prisioneiro. Pode estar só e sentir-se pleno. Pode perder tudo e ainda assim conservar a paz. Isso não é negação da realidade, é domínio sobre ela. A vida externa vai te provocar o tempo inteiro, mas o modo como você responde é a escolha sua. O problema é que você talvez tenha confundido reação com resposta. Reagir é automático. É gritar quando criticado, se esconder quando inseguro, atacar quando tem medo. Responder é diferente. Responder exige pausa. E na pausa mora o poder. Quando você se torna capaz de observar seus próprios pensamentos, sem se identificar com todos eles, nasce uma liberdade nova. Você descobre que não é sua ansiedade, que não é sua raiva, que pode sentir tudo isso sem ser dominado por isso. Olhar para dentro é como entrar em uma casa abandonada. No começo é desconfortável. Há bagunça, talvez mofo, coisas esquecidas nos cantos. Mas à medida que você limpa, reorganiza, acende as luzes, percebe que ali existe um lar. E que esse lar, o seu mundo interno, sempre esteve à sua espera. A maioria das pessoas vive em função de ajustar o cenário, mudar de emprego, de cidade, de relacionamento. Como se a mudança fora resolvesse o caos dentro. Mas o cenário só muda de verdade quando a alma se reposiciona. Enquanto você não se reconecta com sua essência, continuará transferindo o mesmo vazio para lugares diferentes. A prática estoica é um retorno ao centro. É silenciar os ruídos para escutar o que você realmente precisa. Não o que disseram que você devia querer, mas o que sua verdade sussurra quando ninguém mais está por perto. Comece hoje com perguntas sinceras. O que eu estou sentindo agora? Esse pensamento me constrói ou me enfraquece? Essa decisão vem do medo ou da intenção? O autoconhecimento começa quando você decide que viver com propósito é mais importante do que viver agradando. Não espere que o mundo externo valide o seu caminho. Quando você está alinhado consigo mesmo, o universo deixa de ser um campo de guerra e passa a ser um espelho. E essa é a primeira chave. Ela não abre portas externas.
Ela destranca a cela invisível onde você se mantinha, acreditando que era a realidade quem te prendia. Mas era só você, reagindo ao invés de viver. Número 2. O peso que você carrega não é seu. Pense em quantas vezes o seu dia foi arruinado por uma frase dita com desdém, um olhar atravessado, uma crítica injusta ou uma mensagem não respondida. São pequenas faíscas externas que, sem que você perceba, acendem incêndios internos. E você passa horas, às vezes dias, revivendo o que disseram, o que fizeram, o que talvez tenham pensado. Mas e se eu te dissesse que o peso que você carrega não é seu? Que boa parte da dor que você sente não vem do que aconteceu, mas da maneira como você interpretou. Sêneca nos deixou uma chave poderosa. Nenhuma coisa nos ofende, exceto a nossa opinião sobre ela. A frase é simples, mas ela desmonta o teatro inteiro da nossa reatividade. O que nos fere não são os fatos, são as histórias que contamos sobre eles. Quando alguém te insulta, você pode se perguntar: por que ele me disse isso? Mas a pergunta mais importante é: por que isso me afetou? O insulto é só uma pedra lançada. Você decide se ela atinge seu coração ou se cai no chão sem fazer barulho. Reagir com raiva, tristeza ou ressentimento não é uma resposta automática. É uma escolha. Só que na maior parte do tempo fazemos essa escolha sem perceber. Porque estamos condicionados a tomar tudo como pessoal. Acreditamos que os outros têm o poder de nos validar ou nos destruir. E isso nos torna prisioneiros de suas palavras. O estoicismo te oferece a saída: recuperar o domínio da sua interpretação. Voltar a ser o autor da narrativa. Porque quando você entende que a sua paz é responsabilidade sua, ninguém mais pode roubá-la. Isso não significa viver de forma indiferente ou fria. Significa viver com consciência. Significa escolher não permitir que o veneno do outro encontre abrigo em você. Significa reconhecer que cada pessoa fala a partir de suas próprias feridas, seus próprios medos, seus próprios limites. Se alguém te agride, talvez esteja implodindo por dentro. Se alguém te ignora, talvez esteja atolado em inseguranças. Se alguém te julga, talvez esteja projetando seus próprios conflitos. Isso não justifica o comportamento, mas explica por que ele não precisa ser carregado por você. A ofensa só encontra morada quando há dentro de nós um espaço receptivo para ela. Quando existe um ego frágil, sedento por reconhecimento, faminto por ser visto, qualquer crítica vira uma ameaça. Mas quando esse ego é educado com humildade e clareza, as palavras alheias passam a ser apenas isso: palavras. Há uma fortaleza dentro de você que ainda não foi construída. Ela não se ergue com muros altos nem com armaduras pesadas, mas com a prática diária de não se deixar abalar pelo que é externo. Essa fortaleza se chama integridade. E ela começa a ser construída no instante em que você escolhe não reagir, mas refletir. Toda vez que alguém tentar tirar sua paz, você tem duas opções: entregar ou proteger. E proteger não é levantar escudos. É se manter centrado. É saber que o outro tem o direito de dizer o que quiser, mas que você tem o poder de decidir o que vai sentir. Imagine-se como uma rocha diante da maré. A água bate, recua, tenta moldar, mas a rocha permanece. Ela não responde ao mar. Ela simplesmente é. É isso que o estoicismo propõe. Viver com firmeza. Não porque nada te afeta, mas porque você aprendeu a não se afetar por aquilo que não merece espaço dentro de você. O mundo vai continuar tentando te provocar. Mas a verdadeira liberdade começa quando você escolhe não responder a tudo. Quando entende que silêncio também é resposta. E que muitas vezes é a mais sábia. Número 3. O inimigo está na sua cabeça. Você já sentiu aquele peso silencioso que parece crescer mesmo quando tudo à sua volta parece calmo? A mente inquieta que nunca se cala, que repete cenários que não aconteceram, que revive dores que já passaram, que sussurra que você não é capaz. Essa voz sutil, mas insistente, que parece ser você. Mas não é. A verdade é que o maior inimigo da sua paz nunca foi o mundo. Está na sua cabeça e o nome dele é medo. O medo não entra pela porta da frente. Ele chega sorrateiro, disfarçado de prudência, de cautela, de bom senso. Ele diz que está te protegendo, mas está te paralisando. Ele fala como um conselheiro sábio, mas age como um sabotador invisível. O estoicismo nos lembra de uma lição que os antigos sabiam bem. A mente sem governo é o pior tirano, porque ela não precisa de correntes para te aprisionar.